Faz muito tempo que nós brasileiros precisamos de uma reforma do regime político no nosso país. Desde as conquistas que tivemos durante a luta pelas diretas já e depois pela Constituição de 1988, nós tivemos muito tempo para perceber que esse sistema não funciona bem, que precisaria de mudanças, reparos e depois de uma reestruturação profunda. No entanto, isso ficou publicamente evidente a partir de 2013, quando se tem uma manifestação pública que ganha caráter nacional e que lá se via um problema, uma crise de representatividade do sistema político brasileiro. No entanto, nesse momento do ano de 2017, nós nos defrontamos com uma possibilidade de reforma política, onde por um lado tem pessoas que querem sistemas para viabilizar potenciais salvadores, outros querem reparar alguns elementos, outros querem transformar o regime em um regime parlamentarista e, por outro lado, as discussões costumam enfatizar o caráter de público das finanças nos momentos eleitorais e dos partidos e discutir a questão do voto distrital misto ou não. Por outro lado, há uma discussão também sobre presidencialismo e parlamentarismo que povoam essa questão da reforma política, mas eu, Wagner Alves, começaria por um outro lado, eu começaria pelo voto facultativo. O voto facultativo é um elemento de politização brasileiro e de instrumentalização social das decisões públicas. No voto obrigatório, muitas das pessoas que procuram votar, elas, na verdade, não estão interessadas em processos públicos, em política, e antes de ir para a praia, antes de passar um final de semana, cumprem um dever eleitoral de votarem, porque senão serão chantageados, então, seus direitos econômicos e sociais serão restritos devido a esse não cumprimento de uma ordem pública, porque você não consegue fazer declaração do imposto de renda se você não tem o seu título de eleitor, se você não comprova que está em dia com o calendário eleitoral, você pode não ser admitido em serviço público em outras instâncias da sociedade brasileira. Portanto, nós somos obrigados a participar de um processo do qual a maior parte de nós brasileiros não está interessado, não está envolvido. E nós deveríamos deixar com que a sociedade que está mais envolvida manifeste sua opinião, seja ela mais à direita ou mais à esquerda, mais ao centro, ou diferente do que está sendo realizado hoje em dia. O voto facultativo também faz com que você possa ter uma possibilidade de expressão maior daqueles que estão envolvidos e fazer com que os que não estão envolvidos se envolvam, porque ele terá a motivação de votar caso ele queira estar defendendo uma ideia particular. E eu quero dizer que o voto facultativo não deve ser colocado apenas para eleger deputados, prefeitos, governadores e presidentes, mas também para tomar consultas públicas. O momento eleitoral não é um momento apenas de você eleger um delegado para exercer o poder, ou no legislativo ou no executivo, tá certo? Mas pode ser, e o Brasil isso tem sido muito pouco, mas pode ser muito mais fortemente utilizado como uma expressão social. E esse é um outro lado que eu queria ampliar na discussão sobre a reforma política no Brasil, a questão de consultas públicas periódicas, plebiscitos públicos periódicos feitos a cada 2 anos, nos momentos onde nós elegemos nossos representantes. Mas isso é um outro tema, vamos deixar para uma outra ocasião. E aqui fica um mote inicial nessa conversa sobre reforma política, que é: vamos pensar no voto facultativo. Ele leva a votar quem está mais interessado, ele faz com que os candidatos sejam eleitos, sejam mais representativos, e junto com outras peças, como uma revisão da proporcionalidade, pensar voto distrital misto, etc., comporão um sistema de regime político que funciona certamente melhor do que isso que nós estamos vivendo agora. Mas esse é um outro papo, vamos um passo de cada vez. Por enquanto é isso, até a próxima. Um abraço.